Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem alguns irmãos aqui, queridos, que vieram nos visitar nesta manhã gloriosa, amém? Nosso querido pastor Rigonato, irmã Nadir, nossa querida irmã Alda, amém? E nosso querido irmão Pedro, né, que é da casa, né? Mais conhecido como irmão Pedrinho, amém? Deus abençoe os irmãos, amém? Sois bem-vindos, amém? Glórias a Deus. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos um texto de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17. Os irmãos encontraram, amém? Vamos ler até o versículo 34. Diz assim: Entretanto, nisso que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? E humilhando os que nada têm? Que lhe direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres desse pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei instruções. Amém, irmãos? Glórias a Deus, vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos lhe agradecer, ó Deus, por estarmos aqui nesta manhã, em Tua bendita presença, Senhor. Pai Celestial, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, pela Tua bendita palavra, Senhor. Que os nossos corações nesta manhã venham sair, Senhor, cheio, Pai, da Tua graça, cheio, Pai, da Tua bendita palavra,
cheio da Tua graça, do Teu amor, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém? Os irmãos podem se sentar, amém? Glórias a Deus. Bom, irmãos, o tema desta mensagem é esta: é possível amar a cabeça e odiar o corpo? Antes de nós entrarmos na mensagem em si, eu gostaria de trazer algumas informações sobre a cidade de Corinto e sobre a carta de 1 Coríntios escrita pelo apóstolo Paulo. Amém? Primeiro, a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Isso está registrado em Atos capítulo 18. No curso da sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto, vindo da cidade de Atenas. Chegando à cidade de Corinto, isso aproximadamente no ano 51 depois de Cristo, encontrou um casal por nome Priscila e Áquila. Esse casal residia na cidade de Roma, até pouco tempo atrás, quando Cláudio baixou um decreto, isto aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, que obrigou todos os judeus a abandonar aquela cidade. Paulo ficou na companhia deles por ter a mesma profissão, fabricantes de tendas. Paulo ficou na cidade de Corinto cerca de 18 meses. Isso está registrado no versículo 11 do capítulo 18 de Atos. E eu quero citar Atos capítulo 18, versículo 4, que diz: todos os sábados, Paulo, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. A cidade de Corinto. Algumas informações muito breves. Corinto era uma cidade portuária e um rico centro comercial. Sua população incluía gregos, romanos e orientais. Sua religião de maior destaque era o paganismo, com destaque à divindade Afrodite, deusa da beleza e do amor. Diz que em seu templo havia cerca de 1000 prostitutas sacerdotisas, que ao seu culto era realizado com muitas orgias e sexo. Corinto era o centro da imoralidade pública e irrefreada. Viver como um coríntio se tornou uma expressão proverbial para indicar uma vida de dissipação moral. Tudo ali era de forma muito exagerada, irmãos. Foi nesse ambiente que a igreja de Coríntios foi fundada pelo apóstolo Paulo. Amém? Glórias a Deus. Bom, o autor da carta, Paulo, é reconhecido como autor da própria carta. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 11, diz: eu, Paulo, escrevi esta saudação do próprio punho. Praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento concordam nisto, que foi o apóstolo Paulo ali que escreveu 1 Coríntios. A data foi escrita em 55 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, que diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Quero falar sobre 3 propósitos no qual essa carta foi escrita. Primeiro, instruir e restaurar a igreja nas suas áreas de fraqueza, que são divisão, imoralidade, litígio nos tribunais pagãos e abuso na ceia do Senhor. Segundo, corrigir doutrinas falsas a respeito da ressurreição. Terceiro, instruções a respeito da oferta a favor dos crentes empobrecidos de Jerusalém. A carta de Coríntios, de 1 Coríntios, contém 16 capítulos.
Agora eu gostaria de trazer algumas informações, irmãos, sobre a ceia. O que é a ceia? A palavra ceia, irmãos, é uma refeição feita no período da noite, como o nosso jantar. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Isso está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 29, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26 a 25, e no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20. O que significa ágape? Ágape, festa de amor. Um nome alternativo para a ceia do Senhor na época dos primeiros cristãos. Uma refeição comunal para promover a fraternidade cristã associada à ceia do Senhor. Porém, com o passar do tempo, a igreja rompeu essa prática do ágape, associada com a ceia do Senhor. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz sobre as 4 marcas da vida dos primeiros cristãos, a saber, ensino dos apóstolos, comunhão, o partir do pão e a oração. Então, irmãos, a festa do ágape, quando os irmãos se reuniam ali para compartilhar ali aqueles alimentos que, vamos falar mais para frente, que os irmãos mais ricos, né, traziam ali para ter comunhão, se chama festa do ágape, ou festa do amor. Era um momento de comunhão entre os irmãos, e neste momento acontecia a ceia do Senhor. Bom, irmãos, agora vamos fazer alguns comentários aqui sobre os versículos 17 a 22, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Paulo foi até bonzinho, né? Eu não queria acreditar muito que isso estava acontecendo. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, humilhando os que nada têm? Que lhe direi? Eu os elogiarei por isto? Certamente que não. Irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração, e eu fiquei 2 semanas meditando, e Deus falou muito comigo. E eu sempre reparei uma coisa, que no momento da ceia do Senhor, lemos o texto, mas dificilmente você vê uma pregação com relação ao significado da ceia do Senhor, o que acontecia, porque Paulo ele adverte os irmãos o que estava acontecendo. E, logicamente, para mim foi algo muito maravilhoso, porque automaticamente você estudando, você aprende. E eu falei, poxa, que palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração e no qual eu vou estar pregando na igreja do Senhor Jesus. E para contextualizar, irmão, essa mensagem, eu vou ler Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, só para contextualizar, para nós ver algumas coisas aqui que Tiago cita sobre essas questões. Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 9, que diz: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupa fina, e também entra um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se você derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, Tiago dizendo, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre,
não, você fica ali, em pé ali, naquele canto ali. Senta-se no chão. Versículo 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que lhe prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O 9. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Bom, irmãos, o que acontecia na ceia do Senhor naquele contexto de 1 Coríntios ali? A profanação da ceia do Senhor. Paulo foi informado que quando ele se reunia, havia divisão. E que tipo de divisão era esta, irmão? Vamos ver. A divisão era que os ricos desprezavam os pobres e comiam e bebiam das provisões que eles mesmos traziam, antes que os pobres pudessem participar. E assim alguns passavam fome, irmãos, enquanto outros tinham mais que o suficiente. Deixou de ser a ceia do Senhor. Paulo, irmãos, quero fazer uma pequena observação aqui também. Paulo não está condenando os irmãos ricos pelas suas riquezas. Isso é importante. O problema é amar as riquezas. O problema é amar as riquezas. Neste contexto, a condenação do apóstolo é o desprezo pelos irmãos pobres. Então, irmãos, os irmãos se reuniam para participar daquela comunhão, que de comunhão não tinha nada. Chegavam ali os irmãos mais ricos, e eles ali comiam, bebiam, e os irmãos pobres chegavam depois. Possivelmente, irmãos, os irmãos pobres eram trabalhadores, escravos, estavam trabalhando. Então, os ricos, como tem um tempo mais vago, vamos assim dizer, entre aspas, eles chegavam primeiro, preparavam a ceia, mas não esperavam os irmãos pobres chegar. Talvez aquele irmão pobre, irmãos, pensava: hoje eu vou comer uma boa refeição, porque a semana toda eu não tive uma boa refeição. Então, talvez quando eu chegar naquele momento, em comunhão, eu vou comer uma boa refeição e participar da ceia do Senhor. E eu abro essa observação, irmãos, porque muitas vezes, lendo o contexto, se você tiver uma interpretação errada, vai pensar que Deus está desprezando o rico. Não, não é isso não. O problema não é ser rico, irmãos. O problema é o amor às riquezas. Amém? Isso está claro? Amém? Glórias a Deus. Então lá, irmãos, o que acontecia? Eles faziam a acepção de pessoas. Como nós lemos no contexto que Tiago ele fala no capítulo 2. Chegou o irmão rico com o anel do dedo. Vem cá, senta aqui. A mesa está preparada. Coma, beba. Chega o irmão pobre, né? Tiago fala com uma roupa suja, simples. Aquele anfitrião olhava: rapaz, fica em pé ali mesmo. Talvez ele fale: mas não tem um lugarzinho ali? Não, mas ali não. Por favor, fica aí. Ou se não, senta aqui no chão. Olha o desprezo que havia dentro da comunidade. Irmãos, isso aqui é igreja, irmãos. Eu não estou falando no contexto de pessoas não crentes. Paulo está falando para pessoas crentes, que se reunia para ter comunhão do partir do pão. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Não estou falando do contexto ímpio, que isso é natural acontecer, infelizmente, em alguns lugares, em algumas situações, né? Talvez você já ouviu falar nisso, né? Ou a pessoa foi numa festa, foi ali, não teve um bom tratamento devido à sua aparência. Tudo bem, é um contexto de pessoas não crentes, mas aqui é pessoas crentes. Glórias a Deus. É pessoas, irmãos, crente, cristão. Eles estavam fazendo divisão. Por que é pecado, irmão, fazer acepção de pessoas? Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas, irmãos.
Glórias a Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Pois Deus não age com favoritismo. Diante de Deus não tem rico, não tem pobre, irmãos. Todos somos iguais diante do Senhor. Eles estavam dividindo o corpo de Cristo. Aqueles pobres faziam parte do mesmo corpo, que é a igreja. Aqueles pobres era a igreja como eles também. E quando eles faziam a acepção, eles estavam repartindo o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Segundo, irmãos, por que é pecado fazer acepção de pessoas? Se o nosso Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer isso. Isso é pecado. Tiago, capítulo 2, versículo 9, vou repetir. Mas se tratarmos os outros com favoritismo, olhar para você e ver sua aparência, olhar para você, ver o seu carro bonito, a sua roupa bonita, a sua aparência, vem cá, favoritismo, vem cá. O que Tiago fala? Estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, irmãos. Olha como isso é pesado, irmãos. A condenação de Deus para pessoas crentes que fazem acepção de pessoas. Mas nosso Deus é tão bom, irmãos, que Deus fala isso com amor, para que nós possamos se arrepender. Se isso brotou ou está no nosso coração, que nesta manhã, irmãos, possamos se arrepender disso, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Isso estava acontecendo naquele contexto de ceia do Senhor. Paulo, como eu vou elogiar vocês? Vocês não merecem nenhum tipo de elogio. A ceia de vocês não é ceia do Senhor, é a ceia de vocês. Não tem nada a ver com ceia do Senhor. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 diz, Paulo diz, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus, irmão, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo, não há pobre, não há rico. Todos nós somos iguais. Glórias a Deus. Todos nós, irmãos, somos iguais. Glórias a Deus. Paulo faz uma bela comparação, dizendo que a igreja é um corpo. Que comparação maravilhosa, irmãos, Paulo faz. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 27 diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês é o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, glórias a Deus. Irmãos, o corpo é um só. Tem vários membros, mas que trabalham em favor do corpo. Até uma coisa, parece boba, mas é interessante. O seu braço já brigou contra o braço? Sai daqui, sai do meu corpo. Eu não quero você, você não faz parte de mim. Isso já aconteceu? Não, lógico que não, irmão, não faz sentido. Como pode, irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo, fazer esse tipo de divisão? Não faz sentido. O cabeça é Cristo, e nós somos seus membros. Nós trabalhamos em função do corpo, que é a igreja de Jesus. O nosso Deus distribuiu dons para a sua igreja, mas para o aperfeiçoamento dos santos. Você vê que tudo é para Cristo, tudo é para Ele, não é para mim nem para você, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja exaltado, glorificado. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17 diz, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Glórias a Deus. Somos muitos, pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos, diferentes, estrutura diferente, mas quando falamos corpo de Cristo, irmão, somos todos iguais. A sociedade faz essa diferença, sim,
é natural, é normal. Mas a igreja de Cristo não pode ter isso na igreja de Cristo, irmãos. Não podemos fazer diferença. Se entrar um juiz aqui, seja bem-vindo, senta, vai ser bem-vindo. Se entrar um irmão simples, um morador de rua, seja bem-vindo, senta aqui. Glórias a Deus. Vai ser tratado da mesma forma. Glórias a Deus. Irmãos, é tão triste, irmãos, olhar a realidade de algumas igrejas, que quando chega uma pessoa, um político principalmente, né, senta na tribuna. Aquelas igrejas que tem o seu púlpito ali, senta aqui. Favoritismo, porque é um político, porque é um deputado. Irmãos, isso não tem nada a ver com igreja, não condiz com a Escritura. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz, olha, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está orando, irmãos, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha só, irmão, porque aqui no contexto havia outra divisão aqui. A divisão aqui era com relação à liderança. A igreja falava assim, ó, de Corinto, eu sou de Paulo. Um grupinho. Outro grupinho, não, eu sou de Apolo. Apolo é mais intelectual. Aí o outro, não, eu sou de Pedro. Poxa, foi um dos apóstolos, eu sou de Pedro. E o outro grupo, eu sou de Cristo. Alguns estudiosos falam que esse grupo de eu sou de Cristo era talvez o mais rebelde, porque quando recebeu uma correção, não, você não manda em mim, eu sou de Cristo. Talvez quando o pastor Apolo, né, chegava ali, meu filho, não faça isso. Não, peraí, Apolo, eu sou de Cristo, rapaz. Quem é você? Eu pertenço a Cristo. Talvez é o grupinho mais rebelde. Eu não sei se os irmãos já depararam com pessoas assim, né? Com irmãos assim. Você vai tentar corrigir, mostrar pela Bíblia, né? E ele fala, não, irmão, que é isso, irmão? Eu sou de Cristo, não pertenço a igreja nenhuma. Eu sou de Cristo. Não é assim, irmãos. O que Paulo está falando, eu não sou nada. Eu preguei. Apolo regou. Mas quem deu crescimento? Foi Cristo. Quer dizer, Paulo não é nada, Apolo não é nada, se Deus não der o crescimento. Se Deus não der o crescimento, não somos nada. Todos nós somos servos de Cristo, dependemos de Cristo. Glórias a Deus. Fomos chamados, irmãos, para a comunhão e não para a divisão. Com essa atitude, eles estavam dividindo o corpo de Cristo, sua igreja. Como eu posso amar a igreja e odiar o corpo? Faz sentido? Como eu posso falar que eu amo a Cristo e faço diferença do meu irmão? Faz sentido? Não faz sentido, né, irmãos? Como eu posso falar que eu pertenço a Cristo Jesus, sendo que eu faço acepção do meu irmão? Não faz sentido. Glórias a Deus. Gálatas, que eu já recitei aqui, vou falar de novo. Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz, não há judeu, irmãos, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Agora, irmãos, Paulo ele fala no versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 11, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A única coisa boa da divisão é só isso aqui, tá, irmãos? Que Paulo fala. O quê? Que quando isso acontece, é para que os fiéis apareçam. O único lado bom disso é que no meio dessa divisão surgem os fiéis. É a única coisa. Quando acontece esse tipo de situação nas igrejas, é a única coisa. Aquele irmão piedoso, o pastor, quando observa isso, ele corrige. Né? O irmão, quando vem certos papinhos no seu ouvido, ele fala, opa, irmão, para aí, irmãos, não é assim. Né? E isso, irmão, vai fermentando na igreja. A igreja vai ficando doente. A divisão, irmão, acaba com a igreja, irmão. Tem igrejas que acabaram por causa de divisão. É sério, irmãos. Paulo, irmão, não está falando aqui, irmãos, talvez que a divisão vai acabar. Infelizmente, somos pecadores. A igreja é composta de pessoas pecadoras, salva por Deus. Todos nós erramos. Mas o que Paulo quer trazer para os irmãos é que o Senhor Jesus, Ele perdoa se você se arrepende. Talvez você pensou nisso, Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajude, Senhor Jesus.
Todos nós somos falhos, irmãos. Como o nosso pastor sempre diz, né? É um pecador pregando para outros pecadores. Quer dizer, eu não sou melhor que os irmãos, nem os irmãos são melhor que eu. Todos nós somos iguais. Porém, irmãos, temos que reconhecer nossas falhas, nossos erros, confessá-los, deixá-los e pedir a graça de Deus para que nos ajude, para que nós possamos caminhar de mão dadas, irmãos. Nós vamos morar no mesmo céu, irmãos. Lá no céu, irmão, não vai ter uma separação. Você ali, eu ali. Não, irmão, vamos estar todos juntos. Glórias a Deus. Irmãos, um certo irmão disse para mim que um pastor conhecido ali onde ele congregava, ele falou assim, ele já estava já no leito de morte, e ele falou assim, suas palavras: eu vou para o caixão, vou para o túmulo, mas eu nunca vou perdoar aquele fulano. Irmãos, olha que triste é isso, irmãos. Mas como assim? Irmãos, mágoas dentro do coração dos crentes, pessoas magoadas. Não falo com esse irmão porque eu não vou com a cara dele. Não falo com esse irmão porque esse irmão não pode ter isso no nosso meio, irmãos. Glórias a Deus. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus, aleluias. Não pode ter isso no nosso meio, no nosso coração. Glórias a Deus. Versículo 23 e 26, de 1 Coríntios, capítulo 11. O propósito da mesa do Senhor. Qual o propósito da mesa do Senhor? Olha só, irmão, uma informação achei muito interessante. A maioria dos estudiosos concordam que a carta de 1 Coríntios provavelmente foi escrita antes de qualquer um dos evangelhos. Se isso for verdade, aqui é o primeiro registro bíblico da instituição da ceia do Senhor. Quer dizer, eles não tinham o evangelho. Mas Paulo já havia os instruídos, porque eu recebi do Senhor, que no qual vos ensinei. Quer dizer, Paulo, ele ficou ali 18 meses, instruindo a igreja, ensinando os irmãos. Quer dizer, Paulo está repetindo o que ele já havia ali falado para os irmãos. Então, irmãos, que situação, já pensou, irmãos? Hoje, eu estava conversando com o pastor amigo meu, e é engraçado, né, irmãos? Hoje nós temos Bíblia, livro de estudos, temos aí a internet, você clica lá, já aparecem materiais muito bons, alguns muito ruins também, né? Tem que ter esse cuidado, né? Tem que passar pela peneirinha, né, irmãos? Temos que ter cuidado, mas enfim, no geral, nós temos tudo em nossas mãos. Os irmãos aqui não tinham, irmãos, era uma situação muito crítica, não era fácil. Agora, será que eles eram mais culpados do que nós hoje? Uma reflexão, né, irmãos? Bom, segundo, recebi do Senhor. Há duas opiniões acerca disso, irmãos. A saber, a primeira acredita que Paulo recebeu estas instruções diretamente do Senhor Jesus. E a segunda acredita que Paulo recebeu de algum dos apóstolos que andaram com Cristo e participaram da ceia do Senhor. Não sabemos ao certo essas duas opiniões, mas que no qual não vai trazer muita diferença não, né? Porque se Paulo recebeu do Senhor, né, não há problema nenhum se ele recebeu direto do Senhor, porque o próprio Jesus apareceu para ele no caminho a Damasco, né? Então não há problema com relação a isso. E se foi um dos apóstolos, também não, porque Paulo ali conhecia os apóstolos, né? Conversou ali muito com Pedro ali, né? Enfim, então não há divergência nem problema com relação a isto. E Paulo começa a narrar ali a ceia do Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus estava, irmãos, celebrando sua última Páscoa com seus 12 discípulos, no cenáculo. Jesus dá a nova refeição, a nova ceia, que agora substitui o antigo pacto. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Você vê que no meio de uma situação muito tensa, Paulo, ele relata, né, ele traz ali um tesouro tão grande, irmão, tão maravilhoso, né? Ele narra ali aquele momento de Jesus com seus discípulos, a última Páscoa que o nosso Senhor Jesus celebrou. Ele institui ali, irmãos, a sua ceia, a ceia do Senhor, esse memorial que até os dias de hoje nós praticamos e iremos praticar até a sua vinda.
Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Bom, irmãos. Fazer isto em memória de mim. Somos chamados a lembrar. Isso foi um comando dos lábios do nosso Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É mais que uma lembrança. É uma proclamação. É um testemunho para que o mundo prova do seu grande amor. Quer dizer, irmãos, nós como igreja de Cristo Jesus, que nos reunimos para participar da sua ceia, a ceia do Senhor. Isso deve ser um testemunho, irmãos, como igreja de Cristo, para que nós venhamos proclamar a bendita mensagem de salvação para os perdidos. Glórias a Deus. Até que Ele venha. A ceia do Senhor, irmãos, nos remete ao passado. Contemplamos a cruz e o seu grandioso sacrifício pela humanidade perdida, que em Cristo pode ser reconciliada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 11 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Se estamos aqui, irmãos, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos reconciliou com Deus. Aleluia, com o seu bendito sacrifício ali naquela cruz, com o seu sangue derramado, aleluia, glórias a Deus. Ele não era merecedor, irmão, nós éramos merecedores, mas Ele ali, irmãos, entrou ali, aleluia, glórias a Deus, entrou no contexto histórico, irmãos, aleluia, se humanizou, se tornou homem, irmãos, sem pecado, e morreu naquela cruz por nós, e ressurgiu ao terceiro dia. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. E é através de Cristo que nós somos justificados, reconciliados com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olhamos para o presente na ceia do Senhor, que é esta comunhão que iremos participar daqui a pouco. Glórias a Deus. E a ceia também, irmãos, nos remete para o futuro, a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Um dia, irmãos, todos os crentes de todo o tempo, de todos os tempos, estaremos todos juntos no grande banquete no céu. Glórias a Deus. Como será glorioso isso, irmão? Como será maravilhoso. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Oh, Senhor Jesus, glórias a Deus. Bom, irmãos, quero comentar agora o versículo 27 e 34. Conselho do apóstolo Paulo para participarmos da ceia do Senhor de maneira correta. Qual a maneira correta, então, de participar da ceia do Senhor? Primeiro, não devemos participar indignamente. Os irmãos de Corinto estavam participando indignamente por estarem fazendo acepção de pessoas. E devido a essa atitude pecaminosa, estavam sendo culpados de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Para participar indignamente, não só desonra a cerimônia, desonra aquele em cuja honra se celebra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aí você fala, poxa pastor, mas ninguém é digno de participar da mesa do Senhor. Sim, ninguém é digno. Sim. Nós somos dignos, irmão, é porque nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a partir deste momento, o Senhor nos reconcilia com Ele. Porque a partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir deste momento a graça de Deus, irmãos, habita em nós. Então não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Nós somos justificados pela sua misericórdia, pela sua graça, foi pelo seu sangue vertido ali naquela cruz. Não é a nossa justiça, é a justiça dele sobre nós. Glórias a Deus. Amém? Examina-se o homem a si mesmo.
uma autoanálise aprofundada. Nossas atitudes para com o Senhor, nossas atitudes com nossos irmãos, com nossa família e com aqueles que ainda não conhecem a bendita graça de Deus. O versículo 31 diz: mas se nós se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quer dizer, irmãos, temos que trazer essa autoanálise. Como eu estou com o meu irmão? Será que eu estou bem com ele? Como eu estou com a minha esposa, com meus filhos? Como eu estou com aquele amigo meu lá da empresa que me falou algo para mim, eu fiquei chateado com ele. E eu falei um monte para ele. Como será que eu estou? Glórias a Deus. Irmão, isso aqui é tão importante, irmãos. Isso aqui, examina-se o homem a si mesmo. Quer dizer, você olhar para você, irmãos, lógico, não é só no contexto de ceia, tá, irmãos? Devemos se examinar todos os dias, porque todos os dias nós erramos, pecamos, né? Somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Por esse autoexame, irmão, é tão importante. Poxa, Deus, será que eu tenho sido um bom cristão? Será que eu tenho honrado o teu nome? Será que quando as pessoas olham para mim, elas glorificam o Senhor pelas minhas atitudes? Ou será que eu tenho sido uma pessoa que, quando as pessoas olham para mim, as pessoas se escandalizam? Falam: rapaz, você é crente agindo assim? Que testemunho nós temos dado, irmãos, nesse contexto? Porque estar aqui na igreja é bom, irmãos. É bom, é fácil ser cristão, né? Glórias a Deus, estamos aqui, aleluias, glórias a Deus. Mas lá fora, né, como temos agido, né? Irmãos, é engraçado isso, quero abrir só um parênteses aqui. Um certo empresário falou assim: na minha empresa não trabalha crente. E o empresário é crente. Aí o seu pai o perguntou: mas por quê? Ele falou: pai, é porque os crentes dão tanta dor de cabeça, pai. Irmão, isso é triste, irmãos. Na verdade, as empresas, se os cristãos dessem testemunho de crente, as empresas para ter placas assim: aqui contrata preferência, seja crente. De preferência, seja cristão. Mas infelizmente é ao contrário. Tem empresa que pergunta: você é crente? Porque já teve problemas, irmão, com pessoas que testemunharam ali. Na verdade, não testemunharam nada, né? Deram um falso testemunho ali. Um testemunho triste, escandaloso, né? E a pessoa, o que acontece, irmão? Infelizmente é assim mesmo, não tem jeito. A pessoa generaliza. Olha aquele cristão e fala que todo o contexto evangélico é assim. Na verdade, não é, nós sabemos. Não que somos melhores, irmão, mas temos que se esforçar, né, irmãos? Para a glória de Deus, mas o contexto é esse. Olha lá, está vendo? É crente. Olha lá, está vendo? Vamos se examinar. Glórias a Deus. Terceiro, precisamos ter discernimento para não sermos condenados. Como vimos, a igreja é o corpo de Cristo. Não discernir era o que a igreja de Corinto estava fazendo. Glórias a Deus. No versículo 30, o apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 11, ele faz um alerta sobre a disciplina do Senhor. Isso aqui é muito interessante, irmãos, olha só. Paulo fala que ali havia pessoas, devido a isto, tá? Que estavam fracos, doentes e vários que dormem. O nosso Deus, primeiro, irmãos, Ele nos alerta para que possamos se arrepender. E se isso não acontecer, há consequências. Não que o nosso Deus é mau, pelo contrário. É uma grande prova de misericórdia e amor, para que seus filhos se arrependam. O que Paulo está falando ali para os irmãos de Corinto? Se arrependam. Não façam mais isto. E é engraçado, né, irmãos? Às vezes, quando vem uma palavra assim que o Senhor usa nossas vidas pela sua misericórdia, pela sua palavra, de nos alertar, de trazer uma certa reflexão, né? Parece que o sentimento é de tristeza, né? E que bom que é de tristeza. Para que nós possamos se arrepender,
Para que nós possamos, poxa, Senhor, como o Senhor tem falado comigo, como o Senhor está falando comigo. Como o Senhor está falando comigo primeiro, irmão, que eu estava 2 semanas meditando nesse contexto aqui, irmãos. Né? Eu até brinquei com o pastor, estou sentindo dor de parto. Estou sentindo dores, né? Porque você vai lendo e Deus ali vai te corrigindo, falou, meu Deus, me ajuda, Senhor. Né? Enfim, como é bom, irmão, ser repreendido pelo Senhor. Em Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 a 11, diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirigiu como filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, oh glórias a Deus, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebam-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Pois, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Qual o pai que ama o filho, irmão, não disciplina o seu filho? Se você ama seu filho, você o disciplina. Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Quer dizer, falar, isso não é para mim não. Eu não quero, isso não é, mas está na Bíblia. Não, não é para mim. Tudo bem, você não é filho. Você não está aceitando a repreensão do Senhor. E, irmãos, tem pessoas assim, irmão, no nosso contexto, acredita? Por incrível que pareça, você mostra nas escrituras, meu filho, você está errado, meu filho, está escrito, olha só, olha a advertência do Senhor. Não, eu não quero não, isso não é para mim não. Além disso, versículo 9, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, né? Como eu falei para os irmãos, né? Sempre traz um sentimento de tristeza, né? De tristeza. Glórias a Deus. Então, irmãos, deixa eu só achar aqui, deixa eu ver. É tanta folha aqui, irmãos. Desculpa, tá, irmãos? Porque eu coloquei letras aqui, né? Garrafais, né, pastor? Para que não possa assim. Amém. Então, irmãos, a nossa atitude cristã deve ser, diante disso, irmãos, diante da disciplina do Senhor, se arrepender. Não sabemos ao certo, irmãos, com relação quando Paulo fala fracos, doentes e alguns que dormem. Alguns falam no sentido espiritual, alguns comentaristas, outros falam ali que era literal, né? Não sabemos, mas o que sabemos é que o Senhor disciplina. O que sabemos é isto, que se você está agindo dessa maneira, pode vir essa disciplina do Senhor, se você está participando indignamente da sua ceia. Não só na ceia, na vida cristã, né, irmãos? Vivendo uma vida cristã que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a sua palavra, dando um falso testemunho, mau testemunho, né? E assim por diante. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, nos examinar nesta manhã gloriosa, irmãos. Neste momento, que nós possamos se arrepender, irmãos, dos nossos pecados. Que nós possamos fazer uma reflexão, irmãos, com relação a isso, irmãos. Porque se eu digo que eu amo a Cristo, o cabeça, e odeio meu irmão, não faz sentido. Glórias a Deus. Não faz nenhum sentido. João ele fala assim, ó, se você odeia o teu irmão, você é homicida. João, primeira carta de João. Olha só, irmãos, o que João fala. Se você tem um ódio do teu irmão, tem ira do teu irmão, você é homicida. Olha a advertência que João traz. Porque, irmãos, isso não pode haver no nosso meio cristão. Sabemos, irmãos, que infelizmente acontecem situações constrangedoras na nossa igreja, no geral, né, Elbe? Né? Somos falhos, temos nossas falhas, nossos erros, enfim, assim por diante. Mas que quando o Senhor fala através da sua palavra, que nós possamos falar, poxa vida, é verdade, eu estou errado. Poxa vida, Senhor, irmão, me perdoa, irmão, eu errei com você. Poxa, eu tive uma compreensão totalmente errada de você, irmão. Porque há muito isso no nosso meio, né, irmãos? A aparência.
Nossa, aquele irmão lá, como ele é soberbo. Nossa, aquele irmão lá, olha só, irmãos. Por favor, irmãos, isso não pode ter no nosso meio. Às vezes, irmão, nós chegamos, às vezes esquecemos de cumprimentar um irmão, né? Às vezes porque nós estamos, às vezes naquela correria, né? Como eu hoje aqui, né? Às vezes preparei aquele sermão ali e você fica ansioso, né? Para estar pregando, aquele, né? O coração começa ali, aquele friozinho da barriga, o coração batendo forte. Mas, e às vezes você não cumprimenta o irmão, opa, peraí, o pastor Rodrigo não falou comigo, será que está chateado comigo, será que eu fiz alguma coisa? Irmãos, por favor, irmãos, isso não pode ter no nosso meio. E se eu fiz isso, me perdoa, irmão, nesta manhã. Se eu fiz isso, irmão, me perdoa, é porque talvez eu não percebi. Então, irmãos, não podemos agir assim, irmãos, não podemos ter esse tipo de pensamento no nosso meio, glórias a Deus. Não podemos ter esse tipo de atitude, irmão, no nosso meio, glórias a Deus. Não podemos fazer acepção de pessoas, irmão, de maneira nenhuma. Isto é pecado, como nós vimos, glórias a Deus. Irmãos, Paulo ele fala, ali que vocês fazem não é ceia do Senhor, não tem nada a ver, é a ceia de vocês. Glórias a Deus. Que nós possamos, irmão, nesta manhã refletir sobre isto, que nós somos a família de Deus. Nós somos corpo de Cristo. É um corpo só, irmãos. Glórias a Deus. Que nós possamos, irmão, refletir sobre essas questões. Glórias a Deus. Se estamos aqui é pela misericórdia e graça de Deus que nos aceitou, que morreu por nós, derramou seu sangue naquela cruz. Nós vamos aqui neste memorial, irmãos, celebrar isto, o seu sacrifício, o vicário naquela cruz, que sofreu, que padeceu por amor. Glórias a Deus, aleluia. Irmão, naquela mesa, irmãos, tinha um traidor, mas ele partiu o pão com ele. Glórias a Deus. Havia na mesa um traidor, Jesus, pode comer, está aqui o pão, coma também. Glórias a Deus, irmãos, que nós possamos, irmãos, refletir sobre essas questões, e quero concluir. A conclusão, irmãos, como eu citei vários textos e versículos, quero continuar seguindo essa linha, amém? Ainda bem, né? Glórias a Deus, né? Tem que ser bíblico, né, irmãos? Porque, irmãos, não é de mim, tá bom? É a Bíblia que diz, tá, irmãos? Não é palavra do pastor Rodrigo, é a palavra de Deus, amém? Conclusão, é impossível, irmão, amar a cabeça, eu amo a Cristo, é impossível, sendo que você odeia seu irmão, isso é impossível, tá? Em 1 João, capítulo 2, versículo 9 a 11 diz, quem afirma, olha só, quem afirma, está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabendo para onde vai, porque as trevas o cegaram. Glórias a Deus. Eu amo a Cristo, eu amo o Senhor. Se você fala que ama o Senhor, que não viu, o irmão que você está olhando face a face, você fala que não ama, como você pode amar o Senhor que não viu? João fala isso. Como você pode amar o irmão que você não viu? Que Deus que você não viu, o irmão que você vê, você não consegue ter amor com esse irmão. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, isso não pode acontecer. João, ele é direto, né? João, ele não dá, a Bíblia, né, irmãos, em si, né? É direto, ó. Se você odeia seu irmão, continua nas trevas, ponto. É isto. Eu não vou com a cara daquele irmão, você está nas trevas. Eu não suporto aquele irmão, você está nas trevas. Nossa, quando aquele irmão chega, misericórdia, você está nas trevas, se arrependa. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que advertência, irmãos. Glórias a Deus. Versículo 21, ele continua. Ele nos deu este mandamento. Qual foi, João? Quem ama a Deus, ama também seu irmão.
Aleluia. Ele deu este mandamento. Aleluia. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Talvez o seu irmão te causou dano. Talvez o seu irmão fez algo que você não gostou. E você ficou irado com razão. Mas perdoa este irmão. Aleluia. Mostra o amor cristão para ele. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, que advertência João ele fala aqui. Se afirmarmos, irmãos, que estamos, isso é advertência para que nós possamos se arrepender, João. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Somos pecadores, irmãos, como eu já disse aqui. Porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus. Quer dizer, se essa pessoa lhe causou um dano, ore a Deus, fala: Senhor, eu tenho raiva dessa pessoa porque me causou um dano, mas que eu possa perdoá-lo, Senhor. Que eu possa amá-lo. Senhor, eu fiz uma acepção, eu agi errado dentro da comunidade, da igreja, dentro do contexto aí fora, não sei, enfim. Mas, Senhor, que eu não venha fazer isso, Senhor. Que eu venha ter um coração, Senhor, que possa, Senhor, lhe agradar, que possa te louvar, porque tudo, irmão, começa aqui, ó, no nosso coração. É as atitudes do nosso coração. Os irmãos fazem acepção de pessoas porque olhavam o que é aparência. Na mente dele pensava: opa, ele é rico. Talvez ele pode me dar alguma coisa. Já viu pessoas assim, irmão, que se aproximam de você para querer ter vantagem? Eu vou me aproximar desse para ter vantagem. Não me aproximar com o coração cristão. Vou me aproximar dele porque ele é meu irmão em Cristo. Eu preciso dele. Ele precisa de mim. Um precisa do outro. Não tem maior, irmãos, na igreja do Senhor Jesus. O maior é Ele. A igreja, irmão, é um reduto de servos. Todos nós somos servos, irmãos. Há apenas servos com mais responsabilidade que outros. É apenas isso, irmãos. Amém? O pastor está aqui, os pastores, o obreiro, a maior responsabilidade. Por que a maior responsabilidade? Não que o cristão não tenha, tá? Todos nós temos responsabilidades. Mas com relação a isso, irmão, o nosso testemunho, o ensino e assim por diante, nós temos que ser exemplo para os irmãos. Amém? Todos nós temos que ser exemplo. Não estou falando isso. Mas você pode ver, o pastor é isso, né? Se o pastor trupicou um pouquinho, olha lá, é pastor, tá vendo? Olha lá o pastor. Olha lá, é o pastor. Talvez seu irmãozinho, não, tá, coitado do irmãozinho, né, tal. Mas você é o pastor, hein? Mas pastor, você, pastor. Aí o pastor fala: meu filho, eu sou homem igual você, eu sou um pecador igual você também. Não é o título pastor que me faz ser melhor que você. Pelo contrário, eu sou servo de servo. Amém, irmãos? Então, que nós possamos, irmãos, neste momento, quero orar com a igreja. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos fazer uma reflexão das nossas vidas. Vamos refletir, irmãos, das nossas atitudes que muitas vezes não está agradando ao nosso Deus. Vamos se arrepender, vamos examinar nós mesmos, vamos se examinar. E que esse exame não venha só ser hoje, mas que possa ser todos os dias, para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, que falou conosco nesta manhã, Senhor, de ceia. E nesse contexto, ó Pai, que nós aprendemos, ó Deus, que como nós erramos, ó Pai, como somos falhos, Senhor. Oh, meu Deus, mas nos ajude, ó Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, ó Deus, pois muitas vezes agimos, ó Pai, totalmente com atitudes orgulhosas, muitas vezes o coração totalmente voltado às questões, ó Deus,
que envolve acepção de pessoas, muitas vezes fazemos isso, não podemos agir assim, Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoa, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, entender, Pai, que todos nós somos iguais, ó Deus. Não existe aqui, Pai, maior ou menor, Senhor, todos somos iguais. Meu Deus, que o Senhor possa tirar do nosso meio, Pai, esse espírito de divisão, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Oh, meu Deus, que nós não venhamos fazer igual os irmãos faziam naquele contexto, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar para eles, ó Deus, e ver, poxa, será que eu não estou agindo igual eles? Será que eu não estou fazendo igualzinho? Será que eu não estou agindo até pior que eles? Oh, Senhor, nós temos a Tua palavra, Senhor, em nossas mãos, ó Deus. Não justificando, Pai, os erros dos irmãos ali, naquele contexto de 1 Coríntios, ó Deus. Mas nós temos a Tua palavra, Senhor. Nós temos tantos recursos que os irmãos não tinham, ó Deus. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos ajude, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, amar aquele irmão que muitas vezes nos levantou alguma coisa contra nós, ó Deus, que nós possamos amá-los, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, com a Tua graça, Senhor, retribuir o Teu amor, ó Deus. Porque nós somos a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Nós somos o Teu corpo, ó Pai. E o Senhor é o cabeça, Senhor. Não podemos dividir, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, o Teu corpo. Não podemos, Pai, nos perdoa, Pai, se brotou isto em nossos corações, ó Pai. Nos ajude, Pai. E que o Senhor, Pai, neste momento lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos purifica com o Teu sangue, Pai, nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, justificados, Senhor, pela Tua graça, Senhor Jesus, pelo Teu amor, ó Pai, que é simbolizado aqui, Pai, neste pão, neste suco de uva, o Teu sangue, Pai, o pão, o Teu corpo. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor foi crucificado, Senhor, foi por causa dos nossos pecados, Senhor. Foi por causa, Pai, das nossas falhas, dos nossos erros, por ser pecadores, ó Pai. Oh, Senhor, que nós possamos olhar, Senhor, com o Teu amor, porque o cristianismo, ó Deus, a base dele é o perdão, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor naquela cruz, Pai, nos deu o maior perdão, Senhor, que é dos nossos pecados. Nós estávamos condenados, Pai, para o inferno, Senhor. Mas o Senhor, Pai, com o Teu amor tão infinito, Pai, o Teu amor tão grande, enviou Teu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, ó Pai. E é pela Tua cruz, Pai, que nós somos justificados, Senhor. Não temos, Pai, justiça nenhuma. Nós chegamos diante do Senhor com as nossas mãos vazias, ó Deus. Oh, meu Pai, como o Senhor é bondoso, Pai, como o Senhor é amoroso. Obrigado, Senhor, nós lhe agradecemos pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor bendito, Senhor Jesus. Que nós possamos ser mais gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, Senhor. Que esse memorial, Senhor, não venha ser só nesse contexto de ceia, Pai, mas que venha ser, meu Deus, uma reflexão, Pai, todos os dias. Que nós possamos pensar e refletir, poxa, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ama, escolheu ali aquela cruz para morrer por nós, pecadores. Obrigado, Senhor, e que nós possamos ser testemunhas, ó Pai, deste amor, anunciar, Pai, a Tua palavra, o Teu evangelho, para os que não conhecem a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa meus irmãos, ó Pai, a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus.